Marcos, bom dia, Dani. Natália, colocou o celular para despertar 2 vezes, é isso mesmo. Você sabe que eu falei para a Samanta que eu estava com medo de perder a hora? Gente, vamos começar aqui então. Bom dia a todos que já chegaram por aí, quem está chegando. Daniela, né? Bom dia oficialmente. Bom dia, Samanta. Gostaria já de te agradecer, né, por ter aceito o nosso convite, participar, vir aí a brilhantar a nossa semana. A Daniela aí já tem uma experiência na educação em várias áreas, né, Daniela? Já é consultora, é professora, já foi supervisora aí, né, da formação continuada de professores, tanto na educação básica, tanto de professores universitários, é mestre em educação, especialista em gestão, supervisão, já trabalhou na tutoria, tem uma experiência muito legal também com educação à distância. E ela vem com pesquisas e estudos muito fortes nessa parte de fundamentação, principalmente com a Hannah Arendt de Paulo Freire, que ela vai trazer hoje aí de uma forma muito importante para nós. E ela é nossa professora também, lá em Pouso Alegre, professora de pedagogia do UNES de lá. Tem alguns alunos por aí que vieram prestigiá-la também. E eu tenho certeza que será um bom início de dia para nós. Boas reflexões, acredito, para dar uma sacudida aí no nosso esqueleto. Encerrar aí a semana, uma sexta-feira, com reflexões. Bom, eu vou passar para você, viu, Dani? Você fique à vontade. Qualquer coisa, eu vou fechar tudo por aqui. O pessoal já está craque aí, já fechou as imagens, já fechou o áudio, tudo direito. E aí, qualquer coisa, você vai falando que a gente está por aqui, tá? Um beijo aí. Beijo. Até daqui a pouco. Beijo, até daqui a pouco. Bom dia, pessoal. Eu acho o máximo falar bom dia, porque eu estou acostumada a falar boa noite, boa noite, boa noite todos os dias. Inclusive, eu combinei com os meus alunos, né, da gente criar a hashtag Bonner contrata Dani, porque são tantos boa noites em função das aulas agora, né, que falar bom dia, para mim, até é muito diferente, porque agora eu me acostumei com as aulas à noite. Eu queria primeiro agradecer a todos vocês, numa sexta-feira, né, 9 horas da manhã, nossa, mais de 100 pessoas, isso é incrível, porque mostra que vocês estão engajados, que vocês estão animados, que vocês estão pensando nessa questão da formação de uma maneira muito importante, ainda mais num tema, né? A minha área é uma área bem... Eu falo assim, às vezes o pessoal olha com o nariz meio de lado, né? Pensar em filósofos, pensar em formação docente, numa questão mais filosófica, muitas pessoas, muitos alunos da área da educação ficam esperando, às vezes, práticas prontas, só que para a prática pronta, a gente precisa refletir, a gente precisa pensar um pouco. Então, eu vou trazer alguns pontos importantes para a gente poder fazer esse bate-papo. Muitas das reflexões que eu vou trazer aqui fazem parte da minha pesquisa, como a Samanta falou, eu pesquiso Paulo Freire, pesquiso Hannah Arendt, vou falar um pouquinho da Hannah, para quem não conhece, e a gente vai poder, eu vou, assim, caso aconteça alguma pergunta aqui no chat que eu consiga prestar atenção, eu interrompo e falo, senão a gente deixa para o final, a gente abre. Mas, a princípio, muito obrigada por vocês aceitarem esse convite, aceitarem esse momento para a gente discutir educação. Ainda mais num momento desse, né, que nós estamos sempre discutindo práticas, discutindo posturas, ok? É uma alegria muito grande, quando a Samanta me convidou, quando a Samanta me chamou, eu fiquei muito lisonjeada, eu fiquei muito feliz com o convite. Então, obrigada, Samanta, por confiar, por acreditar que é possível trazer algumas reflexões. Acredito que nós não temos alunos só de pedagogia, né? São alunos
de várias licenciaturas. Se vocês quiserem escrever aí para mim, da onde vocês são, né, do curso que vocês estão, é legal para a gente poder entender com quem está falando. Música, legal. Nossa, a música é... Nossa, português, letras, matemática, educação física, ciências contábeis, processos gerenciais. Nossa, tem gente de tudo quanto é canto. Que maravilha! Administração. Bacana, gente. Fico muito feliz, viu? Lá, nossa, quanta gente de fora também, né? Chegar... Nossa, tem Uberlândia, São Lourenço, Três Pontas, Engenharia de Itajubá, pessoal de Santos, nossa. Quanta gente! Que delícia chegar a tantos lugares, né? E eu falo que de todas essas pessoas, né, de todos... Nossa, Vitória! Que bacana! Saber que tem tanta gente aqui, né, que a gente vai poder espalhar um pouquinho pelo Brasil alguns conceitos importantes, né, desses teóricos tão fortes dentro da nossa educação. Hannah Arendt, Antônio Nova e Paulo Freire. Bom, agradeço também a Unis. A Unis é um presente na minha vida. Ela é toda a equipe, todo mundo que trabalha. Eu trabalho diretamente com a pedagogia, mas todos os outros professores, todos os outros funcionários, sempre muito acolhedores, sempre muito presentes, um cuidado e um carinho com a gente incrível. Obrigada a todos. Vamos lá. Quando foi solicitado esse tema, aliás, né, para a gente falar sobre educação, a primeira palavra que me veio à cabeça foi crise. E aí, ainda mais que a gente está nessa loucura, que a gente está nesse ambiente agora, que a gente não sabe quem a gente é, como a gente faz, a quem a gente obedece, não num obedecer de cabeça fechada, mas de regras e de um sistema todo de educação que hoje exige postura totalmente diferente. A cada dia surgindo decretos, leis e outras situações que a gente fica, parece que no meio do muro, e aí começam os ataques. Nós temos ataques de todos os lados, nós temos ataques de pais, nós temos ataques de professores, nós temos ataques de funcionários, nós temos ataques dos próprios colegas de trabalho, nós temos também muitas situações de carinho, pessoas se solidarizando com a nossa profissão em função de tudo que a gente está vivendo. Só que essa crise, será que existe uma crise? Será que ela é de formação ou de informação? É importante quando a gente pensa em formação e quando a gente pensa em informação, a formação, eu estou falando do lugar de onde eu recebo a informação. Vocês aqui estão sendo formados, nós somos formados todos os dias, né, aqui, música, contábeis, administração, letras, matemática, pedagogia, somos formados todos os dias nessas licenciaturas, nas graduações, mas nós somos informados também todos os dias, dentro desses cursos, em situações onde a gente precisa estudar algo pontual, algo presente. Se nós voltarmos nos cursos de pedagogia ou de qualquer outra licenciatura, há 20 anos atrás, todas as técnicas, todas as propostas, a própria legislação era diferenciada. A gente vai se informando ao longo do tempo, a gente vai se informando ao longo da nossa formação de uma maneira muito específica e sempre pensando num contexto histórico. A gente sempre imagina algo dentro daquela sociedade que a gente está. Mas será que nós temos uma resposta certa se a crise é de formação ou de informação dentro da educação? Eu acredito que não, tá? Eu já dou essa resposta de cara, porque ela é uma incerteza. A gente precisa pensar bastante de onde vem essa crise, mas olhar um pouquinho para dentro de cada um, de cada profissional.
Eu vou falar muito aqui de professor, eu vou falar muito aqui de formação docente, mas eu vi que tem outros profissionais aqui também, que não necessariamente são da educação, mas sintam-se abraçados em função de uma postura profissional também, e que vocês consigam fazer esse recorte, quando eu falar docente, que vocês se coloquem numa posição de profissional que você vai ser, seja de contábeis. Ontem, não vem, assim, não faz parte desse momento a gente julgar as pessoas, mas eu recebi um vídeo ontem, assim, que doeu demais, né, um senhor maluco aí gritando, né, falando mal da pedagogia, falando mal do contador. Nossa, doeu porque ele fala que professor é o cara que menos estuda, né? Eu fiquei pensando, falei, gente, não é possível que ainda exista preconceito em relação à profissão ser professor, tá? Então, a gente vai começar propriamente dito aqui, né? Então, essa crise da educação, né? Então, como eu disse, a gente tem que pensar o que é a formação e o que é a informação. A formação, eu estou falando do lugar de onde eu estou, o curso que eu escolhi, é a formação que eu recebo para ser alguém em termos profissionais, eu receber um diploma, né, eu estar graduado ou licenciado para exercer uma função, um cargo. E esse cargo, e essa formação, e esse curso, ele me traz muitas informações, mas informações que são contextualizadas, elas são informações que estão dentro de um processo histórico. E aí eu preciso ter muito cuidado com aquilo que eu recebo, com aquilo que eu penso, com aquilo que me é informado dentro de uma sala de aula, de uma formação, né, para que eu possa filtrar e fazer as minhas próprias reflexões, né? Então, eu acredito que essa pergunta, ela vai exigir muito mais da gente a reflexão do que apontar se o problema está na formação em si ou naquilo que a gente recebe. A crise, ela sempre é um momento muito oportuno, né? Como está dizendo aí. É na crise que a gente sofre, que a gente pensa em desistir, que a gente pensa em que tá tudo errado, mas, na verdade, ela é o ponto exato, ela é o momento exato para a gente refletir se existe solução para esse problema. Então, pensar hoje em educação é a gente imaginar aquela cena, sabe quando a gente está caindo? Caindo. Imagina você caindo num poço, tá? A gente não tem aonde se agarrar, a gente não tem aonde segurar. Pensar em crise é pensar que ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Será que nós chegamos nesse fim dessa queda a ponto de agora reunirmos forças para poder subir, né? Quando a gente cai, né, essa imagem que eu queria que vocês fizessem na cabeça de um poço, você caindo, enquanto você está caindo, não tem muito o que fazer, porque você vai pegando, vai segurando com a unha, vai tentando jogar a perna, mas você continua escorregando. A lei da física. Mas quando você está lá embaixo, você cria uma força tão absurda para subir, você quer tanto levantar, que parece que você ganha mais braços, mais pernas, mais pensamentos em função do como chegar lá no topo. Então, se você pensa que você está no momento onde não existe mais solução, dentro da sua profissão, dentro da sua formação, é o momento de correr atrás. E aí, para pensar nesse momento de crise, nesse momento do que fazer para levantarmos, é que eu escolhi esses 3 autores para a gente conversar. Tá? Bom, eu não poderia deixar de começar com essa frase, que eu acho ela absurdamente impactante. Eu vou falar um pouquinho quem foi a Hannah Arendt para vocês, mas
A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e com tal gesto salvá-lo da ruína que seria inevitável, não fosse a renovação da vinda dos novos e dos jovens. Gente, Hannah Arendt, ela foi uma filósofa do século XIX, era judia, ela viveu todos os horrores do Holocausto, tá? Ela foi apátrida, ela foi exilada, ela sofreu tudo que uma, né, lembrem lá dessa época histórica, né, que a gente teve aí do Holocausto, ela sofreu tudo aquilo. O que é interessante da Hannah Arendt é que ela escreveu apenas um texto sobre educação, que inclusive chama a crise da educação, e ela determina bem essa diferença, o que é a crise na educação e o que é uma crise da educação, em questões políticas, mas ela ficou com essa teoria, e ela ficou muito conhecida com a teoria da banalidade do mal. Tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, se vocês já pensaram nisso, tá? Mas, o que é? Não sei se vocês conhecem o Julgamento de Eichmann, é um livro, e inclusive a gente tem o filme, que basta procurar no YouTube, O Julgamento de Eichmann. Por que a Hannah ficou tão conhecida nesse momento? Acho que tem um microfone ligado, não tem? Acho que tem um microfone, acho que desligou. É a Mayra. Tem microfone. Mayra, é só o Ctrl D, ele desliga o microfone, viu, gente? E o Ctrl E é a câmera. Eu aperto mesmo. Eu muito mesmo. Mayra. Ela não deve. Meu pintinho amarelinho. Cabe aqui na minha mão. E o ruim é que a gente... Aí, ó, acho que agora fechou. Acho que desligou. Não tem problema, é porque aí acho que atrapalha, né, dos dois lados. Isso. Mas a criança quer ouvir Pintinho Amarelinho, vai escutar agora de Holocausto, de Hannah Arendt, ninguém merece, né? Bom, então vamos lá. A Hannah, então, ela ficou, principalmente, ela foi, assim, mutilada de ódio, de raiva por muitos, mas também aplaudida em função dessa questão da banalidade do mal. Só para vocês entenderem o que foi o julgamento de Eichmann, o Eichmann, gente, ele é como se fosse, assim, um funcionário de Hitler, né? E depois, na época do julgamento dele, ele era considerado tão perigoso, ele era o que apertava o botão das câmaras de gás. E aí, quando teve o julgamento dele, só para simplificar, ele era considerado tão perigoso, né? E eles queriam tanto zelar até pela segurança dele também, porque ele podia ser agredido no tribunal, e ele também fazer algo pelas pessoas, que é o que imaginavam que ele ia fazer. Ele entrou no julgamento numa caixa de vidro, tá? Todo fechadinho. E a Hannah Arendt foi participar, porque ela, nessa época, ela já estava na universidade, ela estava fazendo pesquisas, ela trabalhava com Heidegger, e assim, ela foi até amante dele. Nossa, tem uma história louca, né, na convivência deles enquanto filósofos, mas ela foi ao julgamento dele, porque ela ia depois fazer um relatório e passar para o jornal tudo que ela tinha visto. E para surpresa de todo mundo, quando ela fez o relatório, ela colocou detalhes do Eichmann. Por exemplo, olha só, ele está resfriado, porque ele de vez em quando ele fazia assim no nariz. Ele limpava o nariz com um lenço. Ele passava a mão nos olhos. E ela falava assim, esse cara, ele está resfriado. Ele é um ser humano. E o negócio ficou pior, porque quando perguntaram para ele assim, se fosse o seu pai que estivesse na câmara de gás, você apertaria o botão? Aí ele respondeu, sim, se assim fosse mandado. Foi nesse momento que ela falou, opa! Então, nós estamos falando de uma pessoa que simplesmente ela não é o mal,
mas ela não sabe, ela simplesmente responde a ordens e ela não tem a capacidade de pensar, e por ela não pensar, ela age em função de ordens, que é o que o Hitler fazia, ele estava obedecendo ordens, então na cabeça dela, na análise dela, esse mal não era o Eichmann, o mal era quem estava mandando ele fazer. E pelo fato dele não pensar, ele estava sendo julgado por uma ação que ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Então, o pensamento dela, depois, ela trabalha muito com o querer, com o julgar e com o pensar. Nesse propósito, é onde a gente pensa assim, se eu não favoreço o pensamento, se eu não renovo o pensamento, para que eu possa ter ações que façam a diferente, eu vou sempre fazer igual e vou reproduzir algo e que vai ser considerado ruim, não porque eu sou ruim, mas porque eu estou num ciclo vicioso. E aí vem essa reflexão em cima da educação. Será que eu amo o mundo o suficiente para assumir para mim, enquanto Daniela, enquanto Samantha, enquanto Dani, enquanto Marcos e todos os outros que estão aqui, a responsabilidade de salvar esse mundo, de salvar essa educação, que está lá, no poço, que é um momento inevitável. A crise foi instaurada, mas ela vai poder ser renovada se eu tiver um pensamento. E o que é essa vinda dos novos e dos jovens? Eu vou falar para vocês do conceito de natalidade que ela apresenta. Vocês são os jovens das profissões agora. Não cabe a vocês reproduzir. Não cabe a vocês fazer uma educação como ela tem sido feita nos pontos errados. Temos, avanços incríveis. Mas cabe a cada um de nós renovar essa educação e renovar também esse mundo dessa banalidade do mal. Quando eu fiz a minha pesquisa, uma das perguntas, na verdade, assim, o objetivo geral dela era se o professor influencia na formação ética, principalmente, dos jovens. E eu fiz uma pesquisa com mais de 3.000 pessoas, mais de 3.000 jovens, dentro da educação do ensino médio, tá? E também do ensino superior. E se essa influência dos professores era capaz de fazer com que os alunos fizessem escolhas. Por incrível que pareça, todos os alunos, todos não, né? A grande maioria na pesquisa afirmou que o professor influencia sim nas escolhas dos seus alunos. E vejam, eu não estou falando só de educação básica, eu estou falando também de graduação, licenciatura, eu fiz com bacharelado, licenciatura e tecnólogo. E o pior, o professor não se via assim. De todos os professores pesquisados, de todas as análises, o professor não conseguia se enxergar como sendo uma pessoa que influencia em escolhas, que ele é responsável pelas escolhas. Estão entendendo a banalidade do mal? Até onde eu, enquanto professor, vou me deixar de lado e achar que eu só posso... Gente, eu tenho uma birra daquela palavra aulinha, eu vou lhe dar minha aulinha. Que aulinha? Não interessa se ela tem 40 minutos, se ela vai dar umas 5. Você trabalhou, você estudou, você ralou, você planejou, e você considera que você vai dar uma aulinha? Ah, me contrataram ali para uma escola, vou dar 2 aulinhas de música por semana. Que aulinha de música que você vai dar por semana? Você vai dar uma aula, você vai ministrar uma aula que você estudou e que você tem competência para isso. E se o seu aluno não aprender música, dentro dos conceitos que você propõe, a responsabilidade é sua. Tanto pelo bem quanto pelo mal. Tá? Então, assim, vamos ter cuidado.
Até onde eu me responsabilizo por essas pessoas que estão ali à minha frente. Então, essa é a Hannah Arendt, tão amada e tão odiada por todos os pensamentos dela. Mas essa frase, para mim, é o que bate, para mim, é o que fortalece. Eu decido agora se eu amo verdadeiramente ou se eu não quero assumir e lavar as minhas mãos. E aí eu venho, né, com esses 3 autores, deixando bem claro, por favor, que não é porque o Novo tá pequenininho que a Arendt tá... Não é, a importância dos 3, para mim, é a mesma, tá? Em perspectivas, às vezes, diferentes, mas aqui é só uma figura, não é porque o Novo tá embaixo, Paulo Freire tá lá em cima, cada um com a sua realidade, cada um com o seu ponto, tá? Paulo Freire, né, falei da Hannah, Paulo Freire, ele dispensa comentários, né, nossos. Ele, educador, filósofo, patrono da educação brasileira, conhecimento dele, né, ficou conhecido, na verdade, pelo seu método de educação de jovens e adultos, principalmente, a educação popular, e também na questão de uma educação dialógica, né? O diálogo é o centro de tudo que Paulo Freire fala. E Novoa, que ele hoje é o cara, assim, mais estudado, vamos pensar, dentro de formação docente. Ele é de Portugal, né? E ele tem, assim, toda a sua trajetória, até hoje ele é um dos mais procurados e mais estudados quando a gente pensa em formação docente, Antônio Novoa. Então, ele, assim, para mim, hoje, dentro da educação, ele é uma representação, assim, incrível de alguém do nosso século, de alguém do nosso contexto histórico, que pode falar com propriedade dessa formação docente que a gente está buscando renovar e tirar dessa crise de formação e de informação. A gente vai falar sobre eles ao longo aqui. Então, eu queria colocar alguns conceitos, não só esses 3 de Hannah Arendt, mas ela cunhou muitos outros, nós temos outros conceitos importantes, como eu falei, do querer, do ver, do julgar, nós temos a questão da condição humana, mas para a educação, nesse momento de conversa nosso, eu selecionei esses 3, tá? Que são 3 conceitos muito importantes, eles casam bem com os outros que eu vou apontar de Paulo Freire e de Antônio Novoa. É importante, toda vez eu vou lembrar, Hannah Arendt não era da educação, apesar dela ser ter sido professora em universidade, a área dela era filosofia, sociologia. Só que o texto que ela escreveu sobre educação, ele foi tão forte, tão forte, tão forte, que os estudos hoje em educação puxam Hannah Arendt para tratar da condição humana e tratar da formação humana, que é o que eu defendo, que é o que eu busco, né, que é o que eu quero que aconteça dentro das escolas, que é o que eu quero que aconteça dentro das graduações, das licenciaturas, formação humana, tá? Então, vamos lá. O que é a natalidade? Tá. A gente pensa em natalidade, a gente pensa lá no censo e tudo mais, né, dá a impressão que é esse nascimento biológico, que é esse nascimento para o mundo, mas em termos físicos, tá? Não, nós estamos falando de um nascimento muito maior. Para Hannah Arendt, a natalidade é a essência da educação, tá? É o fato de que os seres humanos nascem para um mundo já existente, e um mundo que eu quero conservar do jeito que tá, ou eu quero transformar, nas palavras dela. Esse conservar, um conservar no sentido de lembrar que nós temos conhecimentos e conceitos que foram construídos ao longo de séculos, ao longo da humanidade, e que eles são importantes, mas o que eu faço com eles? Eu vou pensar nessa conservação não como um conservadorismo, eu não vou pensar nesse manter, mas pensar, peraí, o que eu faço com esse conhecimento que foi acumulado ao longo de tantas gerações? O que pode ser desprezado
em termos conceituais, porque a gente sabe que as coisas mudam. Eu me lembro do professor Renan falando antes de ontem, né, que dos professores com as fichas amarelas, os professores de slide, que se perder slide não consegue dar aula mais, né? É bem isso. Será que o que eu estou levando para a sala de aula é importante em termos de conceitos acumulados ao longo dos anos? E o que eu faço? Porque já que foi criado há tanto tempo, eu vou conservar ou eu vou transformar? Lembrando que esse conservar é importante porque eu estou falando de tradição. Mas eu preciso entender o que eu faço com esse conhecimento. O outro conceito dela é a pluralidade. É a condição básica para a ação e para o discurso. Nós, professores, nós educadores, nós enquanto pessoas, não vamos esquecer um pouquinho a questão do ser professor. Nós, enquanto pessoas, nós só nos constituímos porque nós temos o outro. Eu sou um pedaço de cada um da minha família, eu sou um pedaço de cada aluno que passou pela minha vida, eu sou um pedaço de cada uma das pessoas que me ajudaram a construir o conhecimento que eu tenho e a vida que eu tenho. Lembra daquele conceito? Eu até vou mostrar aqui, ó, singularidade e pluralidade. Lembra quando a gente estudou lá na escola, singular, plural, singular plural mais que um? 2 ou mais, eu não sou sozinho, eu não sou uma ilha, nós precisamos uns dos outros. Será que nós não estamos sendo egoístas demais, não praticando empatia? Será que a gente está se bastando? Eu sou autossuficiente, eu sou top, eu sou o máximo? E aí, é muito doido isso, né? Nesse momento que a gente tem que ficar sozinho, é a hora que a gente para e pensa, como eu preciso do outro. Os maiores depoimentos dos professores hoje, né, e não só dos professores, de todas as profissões, né, de todas as pessoas que estão se sentindo sozinhos. Olha que doido, eu estou aqui em Pouso Alegre, vocês estão aí, mas vocês estão me constituindo. Vocês estão me formando. Porque, afinal de contas, vocês estão contribuindo para o meu estudo, porque eu tive que parar, pensar, refletir, o que eu vou falar para aquele pessoal? Então, será que eu me basto sozinha? Eu não quero julgar, mais uma vez, né? Mas como é triste a vida de um professor que se basta, que esconde planejamento, que esconde plano de aula. Nossa, é tão triste. A gente vai falar disso. E a singularidade, né? Que nós, enquanto ser humano, nós, enquanto pessoa, nós iniciamos essa trajetória singular quando a gente nasce. Mas ela vai sendo ampliada. Eu não sou hoje a mesma pessoa de anos bolinha, não vou falar quantos anos, desde que eu nasci. Mas eu sou a Daniela hoje em função de todos os anos que eu vivi num espaço e num processo de ação, reflexão com outras pessoas. Mas só existe uma Daniela, graças a Deus. Que bom. Mas só existe uma Daniela. Sabe, a minha digital, a minha íris, é única. Não tem outra igual a mim. Apesar de eu me constituir nessa pluralidade, de eu precisar de todos que estão ao meu redor, eu estou aqui como Daniela e sou essa Daniela. Muito melhorada. A singularidade, ela começa com o nascimento biológico, diferente da natalidade, que é o nascimento após a educação. Para Hannah Arendt, a natalidade é a essência da educação, porque a gente nasce para uma vida nova com a educação. A gente surge para uma vida nova, e não é verdade? Cada momento que a gente aprende uma coisa diferente. Eu sou uma pessoa cheia de defeitos, eu sou uma pessoa cheia de problemas, mas eu sou uma pessoa também com muitas virtudes. E o que será que eu estou fazendo com todas as minhas virtudes, com todos os meus talentos?
Como que eu estou me constituindo enquanto ser humano? Esses 3 conceitos, eles casam muito com o que eu vou falar do Novoa. Vejam, a Hannah Arendt escreveu isso aqui em mais ou menos 1970. E aí a gente vem para Novoa em 2020. Quantos anos se passaram? As pessoas estão batendo na mesma tecla. E eu insisto em continuar fazendo errado. Eu insisto em continuar não olhando para mim, não olhando para o outro. E não acreditando que a educação junta tudo isso e transforma. Existem outros conceitos, ela fala da própria conservação, ela fala da própria tradição, mas eu, enquanto professor, preciso entender. Eu não gosto muito, cada um sabe, né, do seu posicionamento, mas eu não gosto muito daquela frase, sabe, quando a gente entra na sala de aula, a gente deixa a vida pessoal pro lado de fora, porque aí eu tenho que respirar e ser professora. Eu não gosto disso. Eu sou formada por várias pessoas, né, nessa pluralidade. Eu sou formada eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu tenho, às vezes, outros trabalhos, eu sou estudante e sou professora também. Eu não consigo tirar todas as minhas armaduras para entrar toda singular. A minha essência entra dentro da sala de aula. Gente, a gente tem professora, às vezes, gente, tá com um filho doente em casa, tá com um monte de coisa. Ela vai conseguir entrar na sala de aula totalmente desarmada desses problemas que estão lá em casa? Não vão. Mas é possível driblar. Ó, pessoal, hoje eu tô numa situação um pouco mais complicada, eu ia fazer uma aula mais dialogada, eu ia fazer uma aula... Mas, olha, eu espero que vocês entendam que não precisa ficar contando seus problemas, ai, vou chorar, ai, que tá... Não é isso. Né? Não é botar ali no divã os seus problemas, mas mostrar para o seu aluno que você é um ser humano e que naquele momento você pode não estar inteira ali, mas que você vai trabalhar, né? E você fazer algo diferente. É possível, tá? É prática, é tentativa, né? Mas a gente consegue levar todas as Danielas para a sala de aula e não sofrer com isso. Aí eu entro com Paulo Freire. Ah, Paulo Freire, tão amado e tão odiado hoje em dia, né? Por mim, muito mais amado, lógico, óbvio. Quando, em 2014, eu fiquei muito feliz mesmo. No Brasil todo, foram selecionadas três pesquisadores para apresentar Paulo Freire na UBC, que é a Universidade do Canadá, em Vancouver. E eu fui uma dessas 3 pessoas selecionadas. A emoção de estar em outro país, em outra língua, com pessoas totalmente diferentes. Eu não gosto dessa palavra, mas endeusando um cara que é da nossa terra, que é da nossa gente. E aqui ele não ser considerado, isso tudo que ele é considerado lá fora, dói. Literalmente, o santo de casa não faz milagre, né? E aí a gente vai lá para fora, a gente vai em outras regiões, a gente vai em outras situações, a gente vai em outras instituições fora do Brasil, e como esse Paulo Freire, esse senhorzinho, ele é colocado num pedestal, num patamar absurdo. E aqui ele não é colocado assim. Eu peço licença porque eu vou usar, didaticamente não é legal, mas eu vou mostrar algumas cópias de algumas citações dele, mas eu não me senti capaz de parafrasear nesse momento aqui para vocês. Então, eu fiz algumas citações longas, mas eu vou mostrar. Só para relembrar. Lógico que nós temos uma infinidade de conceitos de Paulo Freire. Aqui eu separei
só esses 5, tendo o diálogo como o centro de tudo isso, mas Paulo Freire, ele vai muito além desses conceitos, mas a gente consegue resumir, né, a proposta do ser educador e para sair de uma crise, seja de formação ou de informação, a partir disso, né. Eu juntei essas 3, né, diálogo, escolhas políticas e transformação da realidade, porque, para mim, essas 3 condições, elas são tão interligadas que eu não consigo separá-las. O diálogo não faz com que eu não tenha uma escolha política e que eu não faça uma transformação da realidade. Gente, pelo amor de Deus, escolha política, eu não estou falando de partido político, não. Eu não estou falando de siglas partidárias. Eu estou falando de uma política onde a gente sabe que a educação não é neutra. Eu não posso ser um professor em cima do muro. Toda educação exige postura, exige escolha, exige posicionamento. Toda prática, desculpa, gente, mas toda prática pedagógica é carregada de ideologia. É impossível você entrar numa sala de aula e você não fazer escolhas para si e para os outros, uma vez que política é escolha. Olha o projeto político-pedagógico. Ele é político porque ele é carregado de uma visão de mundo, de uma visão de sociedade. E no mundo e numa sociedade que eu acredito, se eu penso numa escola democrática, eu estou fazendo política. Se eu penso só na minha aula e não estou nem aí para o que acontece na sala do lado, eu estou fazendo também uma escolha política. Se eu troco experiência com os meus colegas, eu estou fazendo política. Se eu não troco, eu também estou fazendo política. Que mundo, esse projeto político-pedagógico, gente, eu repito sempre essa frase, meus alunos já estão cansados até de ouvir isso. A nossa escola tem a missão de fazer um cidadão, né, de criar, de fomentar, de pensar, sei lá, cada um escreve de um jeito, cidadãos críticos, reflexivos e participativos. Aí você vai, gente, na escola, você não tem acesso à direção, você não tem acesso aos professores. As carteiras são todas enfileiradas e o aluno olhando nuca na nuca. O professor é o detentor do saber. Não existe diálogo. Eu estou falando de cidadão. O aluno fala alguma coisa que eu não concordo, eu mando ele para a diretoria, porque ele está me afrontando. Opa! Eu estou fazendo com que o aluno seja crítico, reflexivo e participativo? Vamos parar para pensar isso. Esse diálogo é uma condição, aqui, Paulo Freire, condição existencial crítica sobre a realidade ética, ao se fazerem escolhas políticas para si e para os outros. É o diálogo que possibilita a compreensão ético-crítica política da educação e possibilita também formar cidadãos conscientes que possam transformar a ordem social, ou seja, transformar essa realidade, essa crise, esse buraco, esse poço que a gente caiu. Mas não. Eu continuo fazendo na minha sala de aula o que fizeram comigo. Eu não estou falando só de prática pedagógica, de copiar do quadro, de responder questionário. Não é só disso. Eu estou falando isso na hora que eu dou uma prova e não aceito uma resposta diferente. Eu estou falando na hora que eu dou um conteúdo e não peço a opinião do meu aluno. Eu estou falando na hora que eu copio um planejamento e dou como meu e não dou crédito para o outro professor. Eu estou falando daquele momento em que eu escolho ser professor, mas reclamo da minha profissão para todos os meus colegas lá na sala dos professores. Eu falo mal daquilo que me é o sustento, daquilo que bota comida na mesa. Oh, meu Deus.
E aí, eu acredito, quando eu penso nesse diálogo, nessas escolhas políticas, nessa transformação de realidade, eu entro num outro ponto muito importante, porque essa questão do mundo, esse projeto político-pedagógico que é escolha, né, que é político, por isso político, que ele tem uma visão de mundo. Se eu acredito numa visão de um mundo estático, eu estou falando do quê? Eu estou falando de um mundo reprodutor, né, que só reproduz, ele não transforma, e você é um professor tradicional, que não reflete. Deixando bem clara a diferença aqui de eu usar estratégias de ensino tradicionais, mas aplicadas a uma realidade hoje. Isso é diferente, mas eu vou ser aquele professor tradicional lá na frente, os alunos sentados e acabou. Se eu acredito num comportamento, num mundo que é competitivo, a minha política, o meu projeto político-pedagógico vai ser baseado numa realidade tecnicista, numa aula tecnicista, lembrando lá de Saviani. Agora, se eu acredito no mundo que tem escolha, eu sou diferente. Agora, o pior, se eu acredito em que o professor sabe mais do que todo mundo, eu estou sendo autoritário. E aí eu não estou exercendo a autoridade. E aí eu peço licença para vocês, e para mim esse é um outro problema. Eu vou ler o que o Paulo Freire fala, né, dessa autoridade. Ele fala que a natureza formadora da docência, que não poderia reduzir-se a puro processo técnico e mecânico de transferir conhecimentos, enfatiza a exigência ético-democrática do respeito ao pensamento, aos gostos, aos receios, aos desejos, à curiosidade dos educados. Respeito, contudo, que não pode eximir o educador enquanto autoridade de exercer o direito de ter o dever de estabelecer limites, de propor tarefas, de cobrar a execução das mesmas. Esse, para mim, é um grande problema da educação. Autoridade versus autoritarismo. Nós estamos falando de conceitos bem diferentes. Eu não estou falando do autoritarismo que usa da força, que usa da agressão. Eu estou falando de algo em que a autoridade, ela é dada pelo outro. Vocês que estão aí me autorizaram a vir falar de algo que eu sei, que eu conheço e que vocês querem aprender ou escutar. Isso é autoridade. A autoridade é dada... sabe quando a gente vê Instagram, que a gente fala assim, nossa, a pessoa tem autoridade no que ela fala. Ela conhece o que ela fala. E os papéis estão todos se misturando dentro das escolas, a família já não sabe o que é papel dela, a escola não sabe mais o que é o papel dela, e o professor não sabe o que é o papel dela. Eu vou contar uma historinha rapidinha para vocês. Meus alunos também já devem ter ouvido, mas eu acho que ela representa muito essa questão da autoridade. Há muitos anos, na Veja, foi colocado até foi reportagem isso. Uma professora mandou um bilhete para casa, assim, querida mamãe, né? As palavras foram essas: preciso da sua ajuda, seu filho não para quieto, não senta, na hora do recreio briga com os colegas, não faz as tarefas, levanta o tempo todo, não quer aprender, faz bagunça, não me respeita, né? Tudo aquilo que a gente está acostumado a escutar de um professor quando ele reclama para o pai e para a mãe. Assinado, professora, PS, preciso da sua ajuda. Joia. Aí a mãe respondeu: querida professora, preciso da sua ajuda. Meu filho não quer escovar os dentes, não gosta do café da manhã, quer comer só porcaria, não respeita as minhas ordens, briga com o pai e com os irmãos, não quer dormir na hora certa. Só gosta de televisão, videogame, PS, preciso da sua ajuda. Estão entendendo a questão da autoridade? O professor está delegando algo que é dele. A gente está terceirizando a educação.
O tempo todo. O aluno, a primeira bagunça que ele faz, eu falo, tem problema. Nossa, eu preciso de laudo. Aí, é como se a criança fosse um laudo, né? Porque aí você tenta... Ué, peraí, se eu não posso ensinar, o que essa criança está fazendo lá? Porque ensinar bonzinho é fácil, eu quero ver ensinar o difícil, quero ver ensinar o complicado, quero ver ensinar o que dá trabalho. E aí, eu delego a minha autoridade para a família no momento em que eu reclamo dele e falo que eu não vou dar conta. E exijo que faça um exame, porque eu acho que ele tem problema. Sei lá, das diversas comorbidades aí que a gente inventou para as crianças. Lógico que nós temos muitas e são sérias e precisam ser tratadas e cuidadas, diagnosticadas, não necessariamente medicadas, mas eu estou delegando. Eu quero um documento do neurologista falando que o meu aluno tem déficit de atenção, porque aí eu lavo as minhas mãos. Eu quero um documento de uma psicopedagoga, né, e de qualquer outra autoridade que seja capaz de falar que o meu aluno tem problema para eu poder sair do campo. Opa, gente. Vamos fazer isso não. Vamos exercer a nossa autoridade aí, ó, com respeito. Mas nós temos que exercer o direito. Talvez para mim esse seja o ponto crucial de toda essa crise. Ninguém saber mais aonde está o seu papel. A gente começou a misturar as coisas dentro da educação. Deixa eu ver aqui as horas. Opa! Vou acelerar aqui. E aí a gente chega no Nova, né? Atual, tá aqui para falar para a gente a respeito desse desenvolvimento profissional, desse desenvolvimento pessoal e do desenvolvimento organizacional, que tem tudo a ver com o que a gente viu. De natalidade, de singularidade, de pluralidade, de diálogo, de escolha política, de posicionamento. Mais uma vez, eu peço desculpas para você, pelo tamanho do texto, mas ele é direto do Nova. A formação de um profissional da educação, ele passa por 3 estágios. Só que não são estágios separados, eu começo um, termino, vou para o outro. Não, é um conjunto. O tempo todo eu preciso me desenvolver pessoalmente. Eu preciso produzir a vida do professor, e essa vida não está separada da vida da Daniela. A Daniela professora é a Daniela mãe, a Daniela dona de casa, é a Daniela que tem outras funções. E essa formação pessoal, ela não vai se dar por essa acumulação. Nossa, quanto mais curso, diploma, né? A gente pega o lápis do professor, é a coisa mais linda, é uma Bíblia. Mas ele não tem experiência de vida, porque ele não reflete de forma crítica sobre todas as suas práticas. Produzir a vida de um professor é uma construção permanente de uma identidade pessoal, como já disse Nova. Por isso é tão importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência. Lembra do saber acumulado? Não é? Que eu quero conservar a tradição, mas eu preciso pensar nesse estatuto de experiência. O segundo ponto que Nova coloca é que aí eu vou passar por uma produção dessa profissão docente. Nova é muito enfático nisso, que a profissão do professor se dá em serviço, em trabalho. No momento em que todas as práticas contínuas, né, elas podem ser úteis para aquisição de conhecimentos e de técnicas, mas favorecem o isolamento e reforçam uma imagem dos professores como transmissores de um saber produzido no exterior da profissão. É necessário, né, práticas de formação que tomem como referência as dimensões coletivas. Lembra a história da sala dos professores? Das trocas? Até quando eu vou esconder as coisas boas que eu faço? É muito maluco isso, né? Se uma aula dá errada, a culpa é dos alunos. Deus o livre, aquela turma é horrorosa. Agora, se dá certo, nossa, eu estufo o meu peito para falar que eu que fiz aquele planejamento. Mas eu sou incapaz de colocar esse planejamento ali para todo mundo. Gente, deu super certo. Vamos todo mundo fazer?
Vamos juntar forças? Olha, isso aqui dá para você aplicar na sua sala, desde que você faça as adaptações. Olha, eu fiz esse planejamento aqui de música, incrível. Olha, essa aula de matemática ficou um espetáculo, materiais concretos. Eu acho que se você fizer algumas adaptações, você consegue aplicar. Não, mas eu não faço isso, porque eu sou egoísta. Eu não estou praticando aquela empatia que eu falei lá atrás. Nessa crise de formação e de informação. Nossa, e aqui é um caso. A gente tem tanto medo de passar as coisas para os outros, que para mim essa é a resposta do medo que a gente tem da tecnologia em sala de aula. Eu tenho medo de ser substituído por uma máquina, achar que a máquina sabe mais do que eu. Então, eu prefiro fazer minhas coisinhas quietinho, o mimeógrafo, o cheiro de álcool. Eu gasto a minha impressora na minha casa, porque eu não quero mandar para o e-mail do meu coordenador as minhas práticas, porque ele vai ver, ele vai passar para outros professores. E aí, então, eu também não vou colocar tecnologia na minha sala, porque os alunos vão gostar muito mais da tecnologia do que de mim. Eita. As matrizes são só minhas, os armários estão fechados, se dá errado, né? Então, vamos repensar isso, como que se dá esse desenvolvimento profissional. E aí, o desenvolvimento organizacional, que para o Nova, né, é a produção da escola. Todas as mudanças, né, educacionais, tudo que acontece dentro de uma escola, vai depender também de todas as práticas que são transformadas ali dentro. Eu fui chamada meus alunos sabem, eu sou conhecida como malévola. Só que eu brinco com eles, eu faço uma malévola com asa. Não tira minha asa. Só que há muitos anos atrás, há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu era coordenadora, não, há 19 anos, quando eu entrei a primeira vez numa escola, para ser supervisora, coordenadora. E aí eu fui chamada de bruxa. Eu quero lembrar que eu fui chamada de malévola, mas é bruxa mesmo. Por quê? Porque dentro daquele módulo 2, HTPC, nossa, cada lugar tem um nome, eu já de cara, no primeiro dia eu cheguei para estudar. Eu lembro que na época eu levei as habilidades e competências da provinha Brasil, uma coisa assim. E a gente foi analisar aqueles pontos. Eu fui analisar aqueles pontos. Gente, os professores quase me mataram. Como assim a gente não vai corrigir prova? Como assim a gente não vai elaborar atividade de amanhã? A gente não vai poder usar o mimeógrafo? Para quem não sabe o que é o mimeógrafo, aquele negócio que rodava, que a gente fazia no carbono, né? Por quê? Porque mudando, gente, eles não queriam. Essa competição ali dentro da escola não faz com que a gente coloque nenhuma inovação, porque mudar dói, causa desconforto. Aqui está escrito projetos, viu, gente? Porque eu tirei direto do texto do Novo, que é português, de Portugal. Vocês estão entendendo que juntar o pessoal com o profissional e com o organizacional dá trabalho, mas é necessário. E aí a gente precisa repensar, então. A crise, ela está instaurada dentro para mim, de 3 pilares aí. Dentro da prática educacional, dentro da prática humana e dentro da educação como prática social. Nesse momento, principalmente, as escolas se perderam. Infelizmente, gente, minha mãe tem 71 anos, ela ligou chorando para mim, porque passaram umas atividades lá para fazer em casa, e ela está ajudando meu sobrinho, que está no 2º ano. Tá um querendo engolir o outro dentro das escolas agora nessa pandemia. Calma, gente, respira, mandando coisa para casa, que nem os professores não fazem isso nem na sala. Agora eles pensaram assim, quero deixar os pais agora perdidos. Gente, não tem necessidade. Tá tudo muito desordenado. Mas por quê? Porque isso foi algo que veio imposto. Então, não houve reflexão, não houve pensamento. Lembra lá atrás da Hannah Arendt, da banalidade do mal? A banalidade da educação.
Então, a gente está levando culpa de coisas erradas, né? Minha mãe chorando por um monte de atividade, o povo não tem computador em casa, a internet cai, vocês têm problema, a gente precisa dar aula, precisa do dinheiro, não pode fechar a escola, o governo manda um monte de coisa, mas não tem reflexão, não para pensar como fazer. Então, para mim, o que precisa ser feito? Eu falo para mim em termos de educação, tá? Não estou falando assim só a Daniela, não. Não é aqui um achismo. Em função de tudo isso que a gente está vendo, eu preciso repensar, reavaliar todas as práticas educativas, todas as relações com os saberes, mas não o saber só enquanto profissional, mas o saber acumulado, o saber de vida, o saber dos profissionais. Reorganizar todo o trabalho pedagógico nessa perspectiva do Nova, da Hannah Arendt, de Paulo Freire, mas pensando no Nova enquanto sendo um educador agora do século, né, que ele dá esses toques, tem outros, viu, gente? Ele não é o Deus, não. Mas dentro dessas perspectivas, eu acredito que a gente consiga fazer muita diferença. E aí, apesar de eu estar falando de novo, Paulo Freire e Hannah Arendt, eu me senti tocada por essa frase de Demerval Saviani. Se a educação é mediação, isso significa que ela não se justifica por si mesma, mas tem sua razão de ser nos efeitos que se prolongam para a vida, além dela, e que persistem mesmo após a cessação da ação pedagógica. É uma poesia isso aqui. A nossa profissão só vai acabar se a gente não der sentido para o que a gente faz. A gente só vai ser engolido pela tecnologia se o meu aluno puder pesquisar no Google aquilo que eu dou em sala de aula. Se nós não fizermos o nosso papel direito, sim. Mas o nosso trabalho vai além do que a gente faz na sala de aula. Depois, a ação pedagógica acaba na sala de aula, mas ela permanece. Vamos dar valor, sabe, a questão histórico-crítica dos conteúdos? Vamos repensar que valor que eu estou dando quando eu estudo monarquia e democracia, só porque está lá no livro didático? Professor não fala eu acho, professor acredita, porque ele compreende teoria e realidade. Ele enfrenta a realidade para poder descobrir aquilo que está errado. Gente, eu posso fazer milhares de coisas dentro da minha sala de aula, mas se eu não estiver embasada teoricamente naquilo que eu falo e naquilo que eu faço, eu posso ser o professor que leva mais prática para a sala de aula, que discute mais e mais e mais práticas ali, né, de qualquer, seja matemática, seja letras, nossa, eu levo texto, poesia, matemática, eu levo atividade de roda, prática, mas se eu não souber aquilo dentro de uma investigação científica, eu não consigo enfrentar a realidade. E aí Paulo Freire coloca, né? É assim que se impõe um reexame do papel da educação, que não sendo fazedora de tudo, é um fator fundamental na reinvenção do mundo. A gente podia ter ficado só com essa frase, né? Em toda a discussão. E aí eu coloquei alguns pontos aqui só, né, pra gente, que a meu ver, são importantes para que a gente possa enfrentar essa crise de formação e de informação. Que a gente precisa se conhecer, né, esquecer esse individualismo, conhecer o homem como um todo, a sociedade, pensar no mundo e qual realmente a nossa visão dele. Pensar que todas as reformas, tudo que a gente exige que mude em educação, precisa primeiro partir do ser humano. E que a gente lida com o outro e a gente depende desse outro. Entender que a essência da educação é educar e humanizar. É educar para humanizar. E muitas respostas, elas são possíveis através de uma verdadeira conceituação de homem, de sociedade, de educação. Quando eu sento para fazer meu projeto político-pedagógico, o que eu penso? Né? Que realidade eu tenho?
porque o que eu faço aqui para minha escola não necessariamente vai dar certo para a escola de Lavras ou de qualquer outro lugar. Então, é repensar. E aí, recomeçar, transformar. Tudo isso que eu coloquei para vocês aqui hoje, elas podem ser o início, né, de um novo momento para a ação educativa fundamentada em valores, onde a criticidade e a valorização do ser humano serão um princípio para qualquer mudança. Vamos parar de brigar, né, de achar problema, e sim vamos tentar buscar um pouco mais de solução para as nossas vidas. Era esse o meu recado, pessoal. Falei, né? Ufa! Passei a hora. Deixa eu ver. Passei. 5 minutinhos, nada, tá ótimo. Dani, como é importante ouvir isso, como foi legal demais a sua fala, a gente tá vendo as reflexões do pessoal aqui no chat, o pessoal achando incrível, muito reflexivo, o pessoal falando que começar o dia assim, né, é muito importante para nós enquanto formação, ou para quem já está em sala de aula, e para quem está envolvido na educação de qualquer forma, né, é muito importante repensar nesses papéis, nessa necessidade de reflexão mesmo, de tornar esse processo cada vez mais humanizador mesmo. E muitos relatos, o pessoal falando um pouco de sala de aula. Eu não sei como que meu computador travando, para variar, como que tá de pergunta. Outra, Dani, seleção. Oi. Na verdade, para não ir muito, com o tempo muito extenso, né, vamos comentar assim. Olha, eu falei que eu ia fazer PowerPoint, eu não ia fazer tela, não ia fazer nada, eu vou fazer para poder me nortear, para eu não falar demais, ainda falei demais. Foi ótimo, nada. 5 minutos. Daniela, primeiro queria te falar, nós ficamos com 174 alunos online na sua palestra. Nossa, que maravilha. Legal mesmo. Que bom, que bom. Eu anotei as principais, porque como a Samantha disse, nossa, foram vários comentários, né? Mas aí eu peguei só os questionamentos. Joia. Eu vou ler um contexto da Isadora para você entender o questionamento da Sara. Certo. Aí disse, essa responsabilidade exclusiva do professor é meio pesada também, né? Somos parte essencial da construção do conhecimento, mas não determinantes dele. Aí a Sara questionou, Isadora, penso também sobre isso, porque os alunos não vêm também totalmente lisos e sem conhecimento de fora, e isso influencia bastante. Será que há, professora, um modo de equilibrar isso? Olha, esse é um problema sério. Quando eu falo da responsabilidade do professor, eu estou falando da responsabilidade ali de sala de aula. Eu não posso delegar à família ou a qualquer outra instituição aquilo que é de responsabilidade minha. Eu sei dos problemas que o aluno vem de casa, eu entendo que a realidade social, a realidade econômica, cultural, tudo isso é lógico, o aluno não é uma tábula rasa, o aluno ele vem. Mas é dentro da sala de aula que tem um sentido que a gente dá para isso. Pai e mãe, pode errar, porque criança não vem com bula. Não existe curso para ser pai, não existe curso para ser mãe, mas professor cursa, se forma para isso, estuda para isso. Então, os nossos erros, eles precisam ser minimizados quase que a zero, porque a gente se formou para isso. Eu preciso entender de ser humano para lidar com ser humano. É claro que dentro de uma sala de aula eu vou contar com essas, essas experiências extras, né, que vêm de casa, que são comportamentais e que influenciam muito. Mas no momento acadêmico, no momento pedagógico, eu preciso ter estratégias e eu preciso ter posicionamento que vá atender a todos eles. O maior erro da gente está sendo esse, delegar para o outro aquilo que cabe a nós, pedagogicamente. O aluno não sabe ler e escrever, não sabe matemática, eu começo a dar todas as IAs para ele. Eu vou falar que ele tem disgrafia, que ele tem dislexia, que ele tem problema de comportamento, que ele tem isso, e eu não paro para refletir.
Será que eu já esgotei tudo que eu tinha de recurso para poder atender a esse aluno pedagogicamente? Tá? Nesse sentido. É uma realidade, né? Esse aluno, ele é constituído por várias partes sociais. Sim, sim. Porém, a gente tem a nossa função e o nosso papel, que independente delas, precisa ser realizado, né? Com certeza, com certeza. Eu falo muito assim, tem criança que... Agora a gente vive num mundo onde as crianças vão muito cedo para a escola, né? Com 2, 3 anos, as crianças já estão lá. Aliás, até com 5, 6 meses, por conta da creche. Só que eu tenho que entender que tem aluno que a mãe vai esperar que ele vá com 4 anos. Vocês não concordam comigo que essa criança que foi com 4 é diferente da criança que está na creche desde os 6? Aí eu quero lidar com essa criança de 4 que entrou ali, como se ela tivesse que estar no mesmo ponto, tivesse que ter o mesmo arsenal cultural, até de lidar com as relações ali dentro da sala de aula do mesmo jeito. E aí eu acho que aquela criança que entrou com 4 anos é atrasada só porque ela não escreve o nome dela. E a outra que está na creche, desde os 5 meses, praticamente com 1 ano, ela já estava lendo, escrevendo, fazendo cálculos matemáticos, sabe? Esse bom senso que a gente tem que ter dentro da sala de aula. Vamos lá. É a Isadora. Professora, você acha que a crise da educação não está relacionada a um problema na formação docente? Recebi esses dias uma publicação de uma universidade dizendo: seja professor em 6 meses. As licenciaturas acontecerem em curto espaço, por exemplo, não reforça a desvalorização da profissão professor? Então, gente, isso é muito louco, né? Conversei isso com a professora Andréia ontem, até. Uma pessoa me procurou, como a Samanta falou, eu faço consultoria educacional. E algumas pessoas me procuram porque querem aprender a ser professor sem ter título de professor. É muito maluco. E aí ela me ligou, essa pessoa de uma cidade, né? Ela tem uma graduação, ela quer concorrer à vaga de coordenadora pedagógica, mas ela não tem nada na área da educação. O que eu podia fazer por ela? Eu posso fazer por você é te indicar, fazer uma pedagogia, fazer outros cursos. Porque eu não posso ser médico só assistindo Grey's Anatomy. Eu não posso ser pedagogo, né, assistindo Escolinha do Professor Raimundo. Então, não tem jeito. A formação, eu não acredito que a formação é um problema de crise, mas a escolha que você faz da sua formação. Escolher uma instituição séria. O problema é que as pessoas estão querendo encurtar o tempo. Estão querendo, eu quero arrumar um jeitinho disso. Desculpa, gente, eu vou falar uma coisa horrível, mas eu não sou a favor do notório saber. Não sou. Aí é um posicionamento meu. Gente, se eu quero ser professor, eu preciso estar formado para professor, tá? Independente da área que eu vá trabalhar. E aí, o problema não é o curso, né, de pedagogia em si, ou de qualquer outra licenciatura, mas o curso que você escolhe, a instituição que você escolhe, o jeitinho que você quer dar na sua formação, os estágios que você não faz, que você pede para um amigo assinar, as aulas que você não dá importância nenhuma, nas aulas de filosofia, minha área é muito louca, porque ninguém quer prestar atenção, né? Filosofia e sociologia é horrível, não quero aula que ensina a fazer jogos, que é muito melhor do que refletir, pensar teoricamente. Então, os professores que estão na graduação, eles são habilitados para isso e lutam por isso. Eu acho que o problema é mais uma escolha pessoal, né? Eu escolho caminhos que não fazem sentido. É baratinho? R$90 no curso? Tá cheio. Esse aí de 6 meses, eu conversei com a professora Andréia ontem. Né? Eles colocam pedagogia e colocam toda a estrutura curricular. O problema está de quem? De quem está oferecendo e de quem está fazendo. De quem vai lá e matricula. Né? Porque em 4 fazer 6, né, não faz diferença. E a gente posicionar isso que você mesma disse, né? Também a forma que a gente está, mesmo no curso de 4 anos, será que a gente está lendo a aula? Será que a gente está lendo os textos? Né? É engraçado, né? A gente dá as coisas para fazer, aí chora, né? Não vou dar conta. Dani, gostaria muito de te agradecer novamente, foi muito rico, muito importante, eu tenho certeza que foi
um momento de muita reflexão para muitas pessoas que estão aqui. Depois você dá uma olhadinha no chat, foi muito legal, muitas contribuições. Legal. Os pensamentos, até as próprias reflexões ao contrário, né? Contrárias a isso, muito importante em relação aos pensadores. Claro. Muitos relatos, eu vi por último ali o da Adriana, professores que estão fazendo sim essa diferença, estão pensando sim nesse processo de transformação. Então, que fique aí esse momento de reflexão para todo mundo. E gostaria mesmo de te agradecer pela parceria aí novamente, tá bom? Sim. Então, bom dia, gente. Temos mais palestras aí durante o dia, bom final de semana e vamos refletindo, isso mesmo. Agradeço, pessoal. Vou olhar todo o chat, aí qualquer coisa, se tiver alguma coisa que eu não respondi, eu respondo e peço para a Samanta ou para a Dani encaminhar para vocês a resposta. Agradeço, né, a parceria, todo mundo que ficou aqui. Desculpa ter falado demais, mas a gente acaba empolgando, né? Foi ótimo. Estou aberta depois também, quem quiser. Propaganda, me segue no Instagram. Chegue lá. Aberta depois, tá? Para qualquer questionamento. Beijo para vocês. Beijo, gente.